pedimos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, para que então cada um venha saber o que Deus quer para as suas vidas. Veja, por favor, nós ontem respondemos uma pergunta de uma pessoa que falava sobre o que acontece depois da morte. O que vai acontecer depois da morte? O que acontece com aqueles que rejeitaram ou têm rejeitado o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador? E eu queria responder para essas pessoas que têm dúvidas, inclusive por conta da minha ignorância. Quando eu era jovem, eu não sabia do que está escrito na Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, nem sabia que a Bíblia existia. E eu não morava na roça, não. Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Mas eu tinha um verdadeiro pavor de saber, de ir para o inferno. Eu só tinha conhecimento do inferno. E já era suficiente para que eu vivesse apavorado. E por causa desse conhecimento da existência do inferno, então, quando eu ouvi a palavra de Deus, imediatamente eu me agarrei às promessas que Jesus faz. E eu queria dividir com vocês o que o Espírito Santo tem nos dado. Nós falamos da fé, ontem falamos dos 10 leprosos, que 9 desdenharam a oferta de Jesus, desdenharam o próprio Senhor deles, desdenharam aqueles que os curou e seguiram suas vidas. Somente um voltou para agradecer, e somente esse foi salvo. Claro, todos morreram. Os 10 morreram, como todas as pessoas morreram na época de Jesus, mesmo Lázaro. Mas a gente sabe que a salvação eterna foi alcançada por poucos, como, por exemplo, aquele único leproso que voltou para agradar a Deus, para reconhecer Jesus. Ele disse assim, Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse isso para os 9. Para os 9, ele disse para todos, para se apresentarem ao sacerdote, e os 10 foram curados. Mas a salvação só veio para aquele único que veio agradecer. Agora, olha só o que acontece, o que vai acontecer com os 9, espiritualmente falando, leprosos que existem por aí. Olha só, presta atenção no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu vou deixar gravado aí e escrito para você ler e meditar com respeito ao futuro da alma que despreza e desdém a salvação. Jesus ensinou, falou, revelou para João, na ilha de Patmos, dizendo, com respeito à besta, ele diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, Jesus fala aqui
que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Depois ele fala do diabo, a terceira pessoa, que é o diabo. Diz assim, mais adiante, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. O Senhor está dizendo que o diabo se juntou com a besta e o falso profeta. Nesse versículo. No versículo seguinte, ele diz assim, e serão, né? Ele disse, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quer dizer, a besta, o falso profeta e o diabo. Agora vamos ver o quarto elemento e o quinto também, que serão lançados no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quer dizer, a morte, essa morte que a gente vê, as pessoas morrendo no mundo, essa morte foi lançada no lago de fogo e enxofre. Não somente a morte, mas também o inferno. Quer dizer, o inferno, a morte, o diabo, a besta e o falso profeta. Quer dizer, esses 5 elementos foram lançados no lago de fogo e enxofre. Mas existe um outro elemento, eu diria, que vai ser lançado, vai se juntar ao diabo, à besta, ao falso profeta, à morte e também ao inferno. Olha só, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, estes 6 elementos estarão juntos no lago de fogo e enxofre, que não permite que haja morte ali, porque a morte já está lá, a segunda morte já está lá. Aliás, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte, mas uma morte que a pessoa não está como se dormindo, ela está viva, é a alma dela, diz respeito à alma dela. Então, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, esses estarão juntos com o diabo. Faz as contas aí, vai mostrando o dedo. O diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno. Além desses 5, nós teremos também as pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Por exemplo, aqueles 9 leprosos que foram curados e foram embora, com certeza estarão também no lago de fogo e enxofre. Por enquanto, esses 9 estão lá no inferno. Por enquanto. Mas vai chegar o dia, depois do julgamento, o grande dia, que vão ser julgados todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, o único Deus Todo-Poderoso. Estes não terão seus nomes inscritos no livro da vida e, consequentemente, se juntarão ao diabo, à besta, ao falso profeta, à morte
e também o inferno. Quer dizer, nós teremos 6 tipos de coisas, se é que podemos falar, ou almas, ou espíritos, que estarão lá dentro do lago de fogo e enxofre. Imagine você essa segunda morte, né, que Jesus fala. Imagine um lago enorme, um lago onde há fogo e enxofre. Enxofre você acende ali e a chama nem aparece, mas ela queima mais do que uma chama comum. Então, aquela chama do fogo com enxofre no lago de fogo vai estar queimando por toda a eternidade, não vai cessar nunca. E aqueles que ali estiverem, que serão o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno, como também aqueles que são a maioria, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Pensa nisso, minha amiga, meu caro amigo. A gravidade da coisa. Você já pensou uma pessoa, a alma de alguém? Porque aqui na Terra a gente vê que as pessoas se matam para descansarem as suas almas, porque elas sofrem com a depressão. Muitas pessoas se matam pensando que estão acabando com tudo, que vão descansar. Só que a alma não descansa, a alma está viva, ela vive para sempre, ela não morre nunca. Não há como matar a alma, como não há como matar o diabo, não há como matar a morte, não há como matar a besta, não há como matar os demônios. Não. Todos estarão juntos, sofrendo da mesma forma. Todos estarão sofrendo, estarão em tormento eterno, juntos no lago de fogo e enxofre. E é isso que está reservado para pessoas que, como a exemplo dos 9 leprosos que foram curados, mas não reconheceram Jesus como Salvador. Não somente eles, mas aqueles que rejeitaram ou que têm rejeitado, não foram curados, não foram abençoados, não tiveram nada, partiram para a eternidade sem a salvação. Pensa nisso, minha amiga, meu caro amigo. Leia os textos que eu deixo aí no meu Instagram para você não esquecer, porque isso aí é um referencial do que vai acontecer logo após o julgamento do último dia. Por enquanto, a alma, quando morre, se ela não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, ela vai direto, ela desce direto para o inferno, onde está Satanás e os demônios. Mas depois do julgamento, essa alma ou essas almas vão ser ressuscitadas, vão se apresentar diante do trono. Elas vão se apresentar, não, Deus vai trazê-las diante do trono, vai julgar uma por uma, e as obras de cada uma vão obviamente, testemunhar, e a favor ou contra, claro, a gente sabe que vai ser contra. E todos serão lançados para o lago de fogo para se juntarem com o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno. E todos os demais cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.